1 Samuel 16, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Fala comigo assim: Deus rejeitou Saul como rei, não como filho. Continuando. Enche o chifre de óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. A história fala que Samuel foi lá e viu todos os filhos, mas Deus não confirmou nenhum. Versículo 11. Então perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: tragam-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta e unja. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel foi para Ramá. O Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que o nosso soberano mande esses seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. E Saul respondeu aos que o serviam: encontrem alguém que toque bem e traga até aqui. E os oficiais responderam: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envia-me o seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Até aí. Amém? Querido, Davi, ele está... A pessoa de Davi hoje, Deus quer encontrar em cada um de nós. Você pode dizer amém? Quando Deus olhava para Davi, Deus sentia realmente alguém, como a Bíblia fala, um homem segundo o coração de Deus. Eu quero falar hoje, nessa noite, não do Davi rei, mas eu quero mostrar que as escolhas de Deus, quando Deus escolhe alguém, muitas vezes nós ficamos esperando, ou queremos tomar posse daquilo que Deus nos escolheu o mais rápido possível. Muitas vezes nós queremos que Deus faça o mais rápido possível. Mas eu quero mostrar nessa noite que as escolhas de Deus estão muito a ver também com aquilo que está no nosso coração. Se estamos preparados para fazer aquilo, ou melhor, se estamos nos preparando para fazer aquilo. Fala a pessoa que está ao teu lado: Deus tem um propósito na tua vida. Você está se preparando para ele? Eu quero falar sobre isso nessa noite. Mostrar para você que Deus tem um propósito na vida de cada um, mas estamos nos preparando para esse propósito. Muitas vezes nós vamos nas igrejas hoje e a mensagem é para que Deus amenize a nossa luta. Mas eu quero te dizer, e não quero colocar um número assim pequeno, eu quero dizer que 99% das nossas lutas,
É como se Deus estivesse nos chamando a atenção para vir cumprir o propósito que Ele tem na tua vida. Perceba que sempre quando Israel passava por uma luta, era como se Deus querendo trazer ele de volta para o propósito. Aquilo que Deus quer cumprir na tua vida, Deus está perguntando nessa noite, está se preparando para isso? Porque nós recebemos uma mensagem errada lá nos primórdios da nossa fé. Que Deus vai vir através do seu poder e vai fazer... E você está pronto para realizar a obra de Deus. O que é fantástico na Bíblia é que quando você começa a ler, você vê que até aqueles homens que foram cheios do poder de Deus, o quanto eles pisaram na bola na sua caminhada. Mas eu quero mostrar um homem aqui, que desde quando foi ungido, mas não se tornou rei. Demorou um bom tempo. Mas desde quando foi ungido, ele foi se preparando para cumprir o propósito de Deus. Eu quero dizer que desde quando você aceitou Jesus como seu Salvador, que o Espírito Santo de Deus pegou a tua vida, daquele dia em diante, você deveria estar se preparando para aquilo que Deus quer fazer através de você. Olha para o teu irmão e fala assim: quanto tempo você se converteu? Fala assim: quanto tempo você aceitou Jesus? Fala para ele: desde esse dia, você tem se preparado para o que Deus tem para a tua vida? Querido, tudo que nós fazemos, nós devemos honrar a Deus. A Bíblia diz isso. Mas principalmente, nós precisamos nos preparar para honrar a Deus bem. É isso que Davi nos ensina. Ninguém está preparado para fazer o que Deus escolheu. Deus nos capacita. Mas a decisão de se preparar tem que partir da gente. Olha só o que diz aqui no versículo 1. Ele diz assim: enche o chifre de óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um dos teus filhos como rei. Querido, aprenda uma coisa: não somos nós que escolhemos qual é o ofício que nós vamos honrar a Deus. É Ele que escolhe. Ele que escolhe você, o que você vai fazer, o que Ele vai usar a tua vida, o que Ele vai capacitar você. A escolha vem dEle. Mas a decisão de se preparar tem que partir do teu coração. Sabe, há uma diferença entre a escolha de Deus e o chamado de Deus. A escolha de Deus parte da onisciência dEle. Ele escolhe do jeito dEle, da forma dEle, dos critérios dEle, que muitas vezes eu acho uma loucura, porque Ele escolhe gente assim como nós. Você não concorda que tem gente muito mais preparada, muito mais capacitada do que eu e você? Eu acredito. Mas Deus escolhe a gente. Dá um sorriso para o teu irmão. Deus escolheu você, meu irmão. Você acha que Ele errou? Fala. Dá um sorriso para ele e fala assim: Ele não errou. Mas entre a escolha e o chamado há uma diferença. A escolha depende da onisciência de Deus. Ele escolhe do jeito dele. Mas o chamado vem da nossa resposta à escolha de Deus. A escolha de Deus, ela não está baseada nas nossas grandes realizações. Ah, fulano fez muita coisa, então aquela pessoa vai ser importante para o reino. Fulano tem muito dinheiro, ele vai ser importante para o reino. Fulano tem um cargo importante no governo, ele vai ser importante para o reino. Deus não está atrás, não é nessas grandes realizações. Deus escolhe a gente no dia a dia. O que você está fazendo no teu dia a dia?
É ali, no trabalho, em casa, no teu dia a dia, que Deus começa a observar você e falar: esse meu filho pode ser rei. Deus, quando olhou para Davi, ele estava lá no meio das malhadas, com a sua harpinha. E foi lá no meio das ovelhas, que Deus olhou ele, de segunda a segunda, observando aquele jovenzinho que tinha entre 14 e 15 anos. E foi ali, que Deus olhou para ele e falou assim: achei um rei. Deus não escolheu Davi quando ele derrubou Golias. Não foi ali que Deus escolheu Davi. Não foi naquele grande maravilha. Não foi naquele grande milagre. Não foi naquela grande realização. E muitas vezes nós confundimos isso na nossa vida. Estamos andando com Deus. Você está ali andando com Deus. Sabe o que você acha? Quando Deus fizer uma grande coisa na tua vida, você vai descobrir o que Deus tem para você. Engano seu. É ali, naquela crise do casamento, naquela situação com o filho, naquela situação no trabalho, na falta de dinheiro, naquela situação que você vive, no momento da oração, no dia a dia. É ali que ele olha e fala assim: achei quem vou trazer um avivamento para essa cidade. Achei quem vai governar essa cidade. Achei quem vai mudar a geração dessa cidade. É no dia a dia. É no dia a dia. Sabe, versículo 11. Olha só o que ele diz aqui. Então perguntou a Jessé: onde estão, todos estão os seus filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho caçula, e ele está o quê? Cuidando das ovelhas. Dia a dia, no dia a dia, nós somos impactados pelo mover de Deus, e acreditamos que nos grandes moveres de Deus, é que Deus escolhe os grandes homens e mulheres de Deus. Olha a pessoa que está do teu lado: não é não, meu irmão. Fala para ele assim: é na tua simplicidade. É lá no dia a dia cuidando de ovelha. É lá que Deus escolhe os reis, os governadores, os homens e mulheres de Deus. Quero declarar que a partir de hoje, você ouvindo isso, você vai, todo dia de manhã, você vai levantar, orar, você vai agradecer a Deus. Aonde você estiver, você vai lembrar: Deus está me olhando. Deus está me olhando. Aonde você estiver, presta atenção. Deus não está te vigiando. Deus está te olhando. Jesus disse para aquela samaritana: meu Pai procura os verdadeiros adoradores. O Pai não está vigiando a adoração do céu. Quem vigia a adoração é crente. Crente que vigia a adoração. Você viu lá aquele louvor? Olha lá, ó, está em pecado. Olha lá, ó, tem coisa errada. Olha lá, ó, fulano lá, eu vejo a grandona, o ministro caiu. Olha lá, fulano lá adulterou. É crente que vigia o louvor. Deus procura adorador. Olha para o teu que está ao teu lado, fazendo: Deus está te procurando. Fala: Deus não está te vigiando. Deus está te procurando. E se Ele achar em você o que Ele quer achar, Ele vai usar a tua vida em nome de Jesus. Aleluia! Dá um aplauso bem forte ao Senhor. Olha outra coisa. Eu só estou na introdução, meu irmão. Não entrei na palavra ainda. Olha outra coisa que nós aprendemos com isso. Entenda, a unção
ela não te faz preparado. A unção, ela simplesmente te dá autoridade, legitimidade. Porém, é no dia a dia que Deus vai nos capacitando. Ou melhor, nós vamos nos preparando. Porque olha o que diz aqui o versículo 12. Diz assim: Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo, belos olhos, de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta e unge-o. Samuel apanhou o chifre, cheio de óleo, ungiu na presença dos seus irmãos. A partir daquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e Davi saiu dali e foi tomar posse do trono. É isso que está escrito aí? Não. Aqui diz, depois que Davi foi ungido, e Samuel voltou para Ramá. Sabe para onde foi Davi? Cuidar das ovelhas. Foi para o dia a dia. Cheio do Espírito do Senhor, ungido rei. Ele foi para o dia a dia. Foi cuidar das ovelhas. Por quê? Porque entra a escolha de Deus e o chamado de Deus. Deus quer que você se prepare. Deus te escolheu desde quando você levantou a sua mão e falou: eis-me aqui, Senhor. Ou você acha que você só conquistou um Salvador? Não. A palavra paracletos, que traz o sentido de salvação, de advogado. A Bíblia fala lá em 1 João: filhinhos, não pequeis, mas se pecais, sabeis que tem advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. A palavra advogado lá no grego quer dizer paracletos. Essa palavra também é usada por Espírito do Santo. Fala o consolador, o ensinador, é aquele que te prepara. Então, quando você recebeu Jesus, você recebeu sim a obra que Ele fez na cruz, mas a partir do momento que você recebeu Jesus, o paracletos de Deus começou a trabalhar na tua vida. Ele não quer apenas te dar a salvação, Ele quer te ajudar a você chegar no propósito de Deus. Olha para o teu irmão e fala assim: você acha que você nasceu por acaso? Fala: você acha que você veio aqui nessa igreja por acaso? Você acha que você está vivendo aqui por acaso? Fala assim: você nasceu porque Deus quis que você nascesse. E Deus tem um propósito na tua vida. Agora que o Paracletos entrou na tua vida, se prepara, porque tem grandes coisas para acontecer. Deus quer usar você. Quem recebe essa palavra, diga amém. E muitas vezes nós acreditamos, entenda o que eu vou dizer, que Deus quer usar a gente para converter essa cidade. Presta atenção no que eu vou dizer. Deus tem aqueles que vai se levantar para converter essa cidade. Mas olha para mim, se converter Monte Azul inteiro, e depois? Onde estão aqueles que vão administrar essa cidade? Onde estão aqueles que vão governar essa nação? Onde estão aqueles que vão advogar na justiça de forma correta? Onde estão aqueles que vão administrar para gerar riqueza para alimentar toda essa nação? Querido, enquanto você está na terra, Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida. A unção de Deus vem para você pregar o Evangelho, mas Deus também quer te usar como Daniel, para governar um país, para governar uma nação. Deus quer usar você como Davi, para construir coisas, para fazer grandes coisas. A Bíblia fala que Daniel, ele governou Babilônia. E quando fala governar, é administrar. E diz que a sabedoria de Daniel era grande, vinha de Deus, amém. Mas ele se preparou. Fala a pessoa que está ao teu lado: qual que é a tua profissão?
Fala, no que você está trabalhando? Fala assim, você sonhou com isso? Você achou que você ia ser isso? Você se sente feliz fazendo o que você faz? Pergunta a pessoa que está atrás, se sente feliz fazendo o que você faz? Então aprenda uma coisa. Dentro de um tribunal, por mais que você possa usar leis humanas, Deus pode te usar naquele lugar. Dentro de uma escola, por mais que você foi lá para ensinar matemática e história, Deus pode usar você naquele lugar. Se você está no campo, Deus pode usar você naquele lugar. Se você está construindo prédios, Deus pode usar você naquele lugar. Se você está tratando da saúde das pessoas, Deus pode usar você naquele lugar. Em todos os campos dessa sociedade, você nasceu para ser usado por Deus em cada um desses lugares. Fala a pessoa que está do teu lado, fala assim, por isso que você não nasceu por acaso. Agora olha para mim. Nós precisamos aprender. Que quando Jessé trouxe o filho e quando Samuel ungiu, Deus tinha ungido um rei. Mas Davi não tinha tomado posse do trono. Mas entre a escolha de Deus e aonde ele ia tomar posse da promessa dele, Davi se preparou. Eu quero mostrar nessa noite para você esse exemplo desse homem chamado Davi. Se você estiver anotando, anote isso que é importante. Quando Samuel ungiu Davi, ele tinha entre 14 e 15 anos. Quando Davi derrubou Golias, ele tinha em torno de 20 e 21 anos. Isso significa que da unção de Samuel até ele derrubar Golias, passou-se 5 anos. 5 anos cuidando de ovelha. E no meio desses 5 anos, foi quando ele lutou com o urso, lutou com o leão, até ele chegar no Golias. 21, 22 anos. Quando Davi tinha 30 anos, ele tomou posse como rei em Israel. Significa que em torno de 9 a 10 anos depois que ele derrubou Golias, ele se tornou rei. Entenda que, olha o percurso do momento que ele recebeu a unção, até o momento que se cumpriu o propósito, que Deus preparou ele para ser rei daquela nação. Ele teve 15 anos de preparo. Dá um sorriso para o teu irmão e fala assim, talvez o teu tempo seja menor. Fala. Mas olha para ele e fala assim, mas o propósito que Deus tem para a tua vida, se prepara, se dedica, luta todo dia, não saia da presença do Senhor, porque Deus está te preparando para cumprir o teu propósito. Quem recebe essa palavra, diga amém. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Aprendemos com esse homem, segundo o coração de Deus. Olha o que diz o versículo 18 do capítulo 16. Ele diz assim, um dos oficiais respondeu, olha para mim, não foi Deus que respondeu, não foi Saul que respondeu, não foi o pai de Davi que respondeu, foram as pessoas que andavam e que via Davi, foram os oficiais do exército que via Davi, conhecia Davi, foi esses que falou, não foi Deus, não foi Saul, não foi o pai dele, mas foram as pessoas que conheciam. Por isso que
Algumas pessoas falam assim: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Engano seu. Porque são as pessoas que vão legitimar quem você é. Ah, mas tem muita gente que fala mal. Tem. Mas tem muita gente que vai olhar para você para encontrar as coisas boas. Agora, se não encontrar, meu irmão, não é culpa delas. É culpa nossa. Também não é culpa de Deus. Porque nós escolhemos o que nós vamos viver. Como viver da forma que nós vamos viver. Eu não acredito em gente autodidata. Desculpa, não acredito. Não existe isso na Bíblia. Todos precisam de alguém como espelho, como exemplo e como ensino. Então sempre você vai ter que ter alguém que possa te dar um conselho, uma direção, uma experiência que você observa. Eu não acredito em gente que tem temperamento forte e nem fraco. Eu não acredito em pessoas que dizem: eu sempre fui assim e sempre serei assim. Engano seu. Você que quer continuar sendo assim. Você que quer continuar vivendo assim. Você que quer continuar agindo desse jeito. Porque você acredita nisso, você admira como você é e você dá valor a isso. Então, olha para mim. Não reclame quando as pessoas olharem para você e falarem: fulano é assim, fulano é assado, ciclano é assim, ciclano é assado. Porque eles estão vendo, falando o que você está demonstrando. Aqui diz que os oficiais viraram para Saul e falaram de Davi. Porque viram Davi. Olha o que diz aqui. Primeira coisa, que é uma característica do preparo, depois da unção que Davi fez. Diz aqui, no versículo 18. Então os oficiais responderam: conheço o filho de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa. Querido, a primeira coisa que eu aprendo, depois quando Deus te chama, é que eu preciso me dedicar a aprender a tocar o meu dom, no nível de tocar ele para os reis. Vou repetir isso. Eu preciso me dedicar a tocar o meu dom, no nível de tocar ele para os reis. Vou traduzir para a linguagem nossa hoje. Quando Davi tocava sua harpa, ele falou assim: eu vou tocar aqui, malemar meia boca, para a honra e glória do Senhor, porque o único que está me ouvindo aqui é as ovelhas. Então, se eu fazer uma nota fora, num compasso fora, se eu fazer meio erradinho, se eu não cantar bem aqui, tudo bem, o Senhor recebe. Ele era adorador. Mas não. Davi, aquelas ovelhinhas olhavam para ele, não estava entendendo nada, mas ele se dedicava a cada momento, como se ali não fosse ovelha, fosse Saul, o rei de Israel. Quando Davi foi chamado, ele entrou dentro do palácio, catou o seu dom e tocou. Ele não tocou melhor, porque era para o rei. Ele não tocou mais intensamente para o rei. Ele tocou como ele tocava lá no meio das malhadas, porque lá no meio das malhadas ele já tocava para reis. E aí eu aprendo, querido, que Deus te chamou para fazer algo, então manivela o teu dom, como se estivesse na presença dele, e dê o seu melhor, mesmo que se estiver tocando para as ovelhinhas. Davi não tinha promessa nenhuma que ia tocar para o rei. Mesmo assim, eu vou tocar aqui nessas ovelhas, como se fosse para o rei. Então ele se dedicou. Segunda coisa,
que os oficiais olharam e viram, diz assim, ele era um guerreiro valente. Querido, olha para mim, ele era pastor de ovelha, ele estava pastoreando a ovelha, ele cuidava das ovelhas do pai. Imagina, lá um rapazinho, andando no meio das ovelhas. Mas os oficiais viram diversas vezes Davi como um guerreiro valente. Agora, como é que eu caracterizo um pastor de ovelha como um guerreiro? Levando para aqueles dias, para você ser guerreiro, você teria que saber mexer com espada. Você teria que saber lutar. Você saber ter ser mais forte, ter mais resistência. Isso significa que Davi, mesmo lá atrás das malhadas, ele treinava, ele se exercitava, ele fazia, mexidinho com espada, ele se preparou para ser guerreiro. Sim, a unção de Deus o ajudou a vencer o urso e o gigante. Mas ele se preparou. Ele se preparou. E aí eu aprendo que eu preciso me dedicar a esse chamado meu. De que forma? Eu preciso treinar. Sabe, tem pessoas que Deus fala assim, olha, eu vou te usar em determinada área. A pessoa não faz nada. A pessoa não faz nada. Eu quero usar você na área de administração. O cara não leu um livro de administração. Eu vou usar, Deus vai me usar na área para cuidar de pessoas. Eu não me preparo para nada. Deus vai usar para pregar. Não, senhor, pastor, Deus me chamou para pregar. Quantos livros você lê? Quanto tempo você passa com a palavra? Quantos dicionários você tem em casa? Quanto você se dedica? Deus me chamou para o louvor. E aí? Quanto você está se aprimorando no seu instrumento? Quanto você está aprimorando no seu cantar? Quanto? Porque muitas vezes nós olhamos para nós falando assim, eu canto aqui no Ministério da Comunidade Cristã de Monte Azul. Ai, que bênção. Aí de repente Deus abre aquela porta. Pastor Márcio Valadão vai lá e fala assim, Fernando, você tem jeito de mandar o teu louvor para cantar aqui na Lagoinha? Aí, os espirituais, aleluia, glória a Deus, Deus vai dar capacitação. Deus vai dar capacitação se você se preparar. Se você se preparar. Se você se treinar. Se você melhorar todo dia. Aí Deus te capacita. Terceira coisa, que ele fez muito antes de ser rei. Olha só o que diz aí no versículo 18 ainda. Diz assim, que ele sabia falar bem. Querido, eu fui buscar isso. Olha para mim. Se você olhar para a história de Davi, você vai ver Davi falando com o rei. Ele não gaguejava não, meu irmão. Você vai ver Davi falando com soldado. Ele não gaguejava não. Você vai ver Davi falando com inimigos. Agora aprenda. Fala bem. É gente que se dedica a buscar falar bem. Fala bem, tem tática para falar bem. Querido, Davi era salmista. Davi sabia ler e escrever. Quantos salmos foram escritos ali de trás das malhadas? Davi escrevia. Davi planejou a construção do templo. Davi fazia estratégia de guerra. Davi comandou o exército. Davi se dedicou a aprender a falar bem. Olha para a pessoa que está do teu lado. Deus quer te levar para longe, meu irmão.
Escuta aqui, Deus quer te levar para longe. Querido, olha para mim. Eu estou em Monte Azul, pastor, eu nunca vou sair daqui. Quem disse isso para você? E se Deus quiser te levar para os Estados Unidos? Dentro da soberania dele, Ele faz o que Ele quiser. Ele fecha todas as portas em volta de você. Porque eu já vi isso acontecer. Sabe aquela pessoa relutante, Deus chamou e você reluta. Ele fecha todas as portas, tira o teu emprego. Fecha todas as portas, você não tem, chega uma hora que não tem que comer. E aí de repente, quando tudo se fechou, as dívidas aumentou, não tem o que comer, de repente aparece alguém e fala assim: ó, estou precisando de uma pessoa, salário é tanto, só que é lá em Los Angeles. A única porta que se abriu. E você chega lá em Los Angeles, as pessoas começam a falar good morning, e você fala assim, why? Que sou? Não entendi nada. O pessoal fala enrolado. Olha para o teu irmão, e aí? Você está se preparando? Fala a pessoa que está do teu lado. Você está se preparando? Para o que Deus tem para a tua vida? Davi se preparou, e Deus foi honrando com ele. Você quer ver um exemplo, meu irmão? Um exemplo? A partir do dia 18, nós vamos montar a escola de líderes, a escola bíblica aqui, todo domingo de manhã, 9 horas da manhã. Domingo, 9 horas da manhã. Domingo, 9 horas da manhã. E aí vai chegar alguns e falar assim, pastor, eu queria uma oportunidade para ministrar a palavra. É, meu irmão? E aí eu lembro que o irmãozinho vinha no culto de domingo. Não via nem no culto de quinta e nem na escola bíblica. Mas Deus vai me usar. Deus até pode, Ele usou uma mula. Mas olha para mim quebrar um princípio espiritual errado na tua vida. Deus usou uma mula, mas nunca colocou uma mula para governar Israel. Olha para o teu irmão e fala assim, você não é mula. Fala, você é um filho de Deus, amado, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Fala, você é templo do Espírito Santo. Fala, em você está a glória de Deus. Fala, Deus te capacitou a ser como os grandes dessa terra. Você não tem menos e nem mais inteligência de que qualquer ser humano. O que você precisa é crer, se dedicar e buscar. E Deus vai operar na tua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Dá um aplauso ao Senhor. Quarta coisa, versículo 18, continua aí. Olha o que os oficiais estavam falando de Davi. Ele só foi ungido. Quarta coisa, diz assim, no versículo 18. Ele tinha boa aparência. A aparência que ele estava citando aqui era como Davi agia. Olha para mim. Era como Davi agia. Se você começar a observar depois, Davi, como ele agia diante de Saul, como ele agia com os irmãos, como ele agia como rei. Eu não estou dizendo que Davi foi 100%, ele errou muito. Mas até no meio dos erros dele, ele se arrependia rápido. Teve uma ocasião, quando Saul estava perseguindo Davi para matar. Presta atenção como Deus, como saber agir do jeito certo e na hora certa faz toda a diferença. É dessa aparência que ele está falando. Teve uma ocasião que Davi estava diante de Golias. E naquela ocasião, Davi enfrentou Golias.
Davi citou a palavra pela fé sobre Golias e matou Golias. Golias queria matar Davi. Mas mais lá na frente, outra pessoa queria matar Golias. Davi, chamado Saul, o rei de Israel. Chegou uma ocasião que Saul deu uma dor de barriga em Saul. Meu irmão. O texto usa outro termo. O texto fala assim: ele entrou numa caverna para aliviar o ventre. Mas na verdade deu uma dor de barriga nele. E ele entrou lá. E depois de ter se aliviado, ele estava ali. E quem que estava no fundo da caverna? Davi e seus valentes. Presta atenção, como conselhos errados pode acabar com as promessas da tua vida. Por isso nós precisamos ter as pessoas certas em volta da gente. Presta atenção. Escolha as pessoas certas para te aconselhar, para andar com você. Porque pessoa errada, por mais amigo que seja teu, pode tirar a tua bênção. Os soldados de Davi viraram para Davi e falaram assim, usando a palavra, hein? O Senhor colocou o seu inimigo nas suas mãos. Se fosse um crente espiritual, lá dentro da caverna mesmo, ele já falava, glória! O Senhor colocou os seus inimigos nas tuas mãos. A Bíblia fala que Davi cortou um pedaço do manto de Saul. Mas na hora que ele cortou, o Espírito de Deus dentro de Davi amarrou aquele negócio. Davi sentiu aquele... E Davi falou assim, ai de mim, de tocar no ungido do Senhor. Se Davi tivesse matado Saul ali, ele tinha perdido o trono. Ele não teria legitimidade de assumir a promessa na vida dele. A pessoa que está do teu lado, fala para ela, toma cuidado, meu irmão. Fala, Deus tem uma obra linda na tua vida. Cuidado para você não abrir mão dela. Cuidado para que pessoas te ensinem, te dê conselho errado. Querido, se Davi tivesse matado Saul, ele tinha perdido o trono. E a última coisa. Olha só. Versículo 18. Finalzinho dele. O Senhor estava com Davi. Olha para mim. Quando a gente ouve assim, o Senhor está com você, significa que esse homem aqui, o Senhor não estava com ele porque ele era bonitinho, porque ele era um pastorzinho de ovelha. O Senhor estava com ele porque ele tinha oração, adoração, porque ele era obediente, porque ele buscava honrar o Senhor, honrar o pai, a mãe, se submetia à autoridade de Israel. Você aprende que Deus está com você com o nível de intimidade que você tem com Ele. Você está aqui na igreja, meu irmão. Eu posso orar por você, os pastores podem orar por você. Mas aprenda uma coisa. Vir à igreja é muito bom. Vir à igreja é mandamento de Deus. Mas ser igreja é muito melhor. Vou repetir isso. Vir à igreja é muito bom. É mandamento de Deus. Você tem que estar numa igreja. Mas ser igreja, aonde você estiver, é muito melhor. Porque quando você é igreja, você realmente é templo.
É aqui que você tem a intimidade com Deus. A Bíblia fala que quando Jacó teve aquela visão de subir e descer dos anjos, ali era um exemplo de como eu e você podemos ser. Por isso que a Bíblia fala que Davi, o Espírito Santo estava com ele, Deus estava com ele, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Algumas pessoas entendem isso muito errado. Um homem segundo o coração de Deus é um homem perfeito. Não é. Um homem segundo o coração de Deus é um homem que ama Deus, que busca Deus, que se dedica a ter relacionamento com Deus. Davi errou mais do que eu e você. Mas pensa num cara apaixonado por Deus. Pensa num cara que amava a Deus. Pensa num cara que se entregou para Deus de verdade. Agora olha para mim. Tudo isso ele fazia antes de cumprir a promessa na vida dele. Tudo isso ele continuou fazendo, mesmo depois que cumpriu a promessa na vida dele. Eu quero terminar a palavra nessa noite fazendo uma pergunta. Muito mais de você ser cristão ou crente, muito mais de você ser uma pessoa lavada e remida pelo sangue de Jesus, independente do tempo que você tem na igreja, você está se preparando por aquilo que Deus quer fazer na tua vida? Fique de pé em nome de Jesus.